Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje no podcast do Lucas Ronco, trazendo um conteúdo acerca do que é o nosso viver com Cristo. Estamos juntamente com o Dexter, com o Igor e com o Natanael. E estamos aqui hoje para trazer o nosso vivenciar de Cristo até aqui. Fala Igor, tudo bem? Como foi a nossa caminhada até aqui e como eu e você se conhecemos até aqui? Pai do Senhor para todos os irmãos, né, que nos assistem. João Paulo, um grande amigo a qual Deus apresentou, né? Somos ali da cidade de Descalvado e Deus tem apresentado esse homem para a gente, que tem sido um canal de bênção na nossa vida, que tem sido um instrumento de Deus. E ali essa amizade, né, até hoje a gente mantém essa amizade, aonde Deus usou muito a vida dele para falar conosco ali na cidade de Descalvado, e a gente podemos ver, né, o trabalhar de Deus na vida desse homem. E foi uma amizade que a gente estamos mantendo ela até hoje, né? Vira e mexe, o nosso irmão Paulo é convidado para estar com a gente lá na cidade de Descalvado. Verdade. Se alegrar, né? Falar do amor de Cristo, falar que Jesus ele salva, ele liberta, ele transforma. E essa amizade é verdadeira, né? A amizade em Cristo Jesus. Verdade, Igor. E interessante, né, daquela vez que eu fui lá em Descalvado e pudemos presenciar algo lá sobrenatural na igreja do pastor Marcelo, né? Eu até estava comentando com o Igor. Naquela vez que eu estava ruim, Igor, Verdade. eu vou desabafar com vocês aqui. Eu não desabafei tanto na igreja e também não desabafei entre os irmãos e nem comentei com você o porquê eu estava aquele dia ruim em Descalvado pregando. Nós somos jovens, né? Temos desejos, queremos muitas vezes ter um relacionamento, né? Muitas vezes com alguém. E naquele dia, profeta, eu estava conhecendo uma pessoa, bem dizer assim, conhecendo uma varoa, né? Só que Deus tinha me alertado. Deus falou para mim assim, não é para você ir. Se você for, eu não estarei contigo. Naquele dia eu estava ruim, mas tão ruim, que mesmo assim eu fui teimoso e fui. Fui conhecer essa pessoa, até mesmo em minha casa, falei para minha irmã, falei, ó, tô indo no centro e tal, daqui de São Carlos, e vou comprar uma Bíblia. Bem dizer assim, mas na verdade não, eu estava indo para conhecer alguém, né? Ter um relacionamento com alguém. E naquele dia, eu estava tão ruim que eu acho que comi algo que não caiu bem no meu estômago, né? E realmente a pessoa chegou, né, aqui no centro de São Carlos, chegou de Uber e tal, e eu pude vê-la, né, conhecer ela, né? E quando ali, então falei para ela, falei, ó, não tô bem do estômago, vamos descer, vamos pegar um refrigerante, uma água tônica, né, para me poder melhorar do meu estômago e tal, né? Aí nós descemos, aqui mesmo em São Carlos, no centro, tinha um bar, peguei uma lata de coca, comprei, falei para ela, você quer comer alguma coisa, quer tomar um suco, né? Aí ela pegou e falou assim para mim, não, já tô satisfeita, né? E a gente subimos até uma catedral que tem aqui no centro de São Carlos. E eu tomei aquela lata de coca na escada junto com ela, conhecendo ela. Varão, naquele dia, eu passei tão mal que eu vomitei, varão. Meu Deus. Eu vomitei no meu primeiro encontro, profeta. Conhecendo a pessoa. E foi algo tão, assim, delicado, porque aqui no centro, quem conhece de São Carlos, da catedral, tem um banheiro a qual você pode entrar, que ele é público. Só que neste dia, justo neste dia, estava fechado o banheiro. Rapaz, eu passei uma vergonha, um mico, varão, que eu tive que entrar dentro da catedral. Deus avisou ele. Deus avisou, Deus colocou na prova. Eu tive que entrar dentro da catedral, gente, para poder... Santo Deus, para poder pedir informação onde tinha um banheiro. E aí quando eu olhei na recepção assim e disse assim, aonde tem um banheiro aqui? Aquela mulher que estava na recepção, ela disse assim para mim assim, então aqui você vai ter que entrar por dentro da catedral. E agora você pensa, a catedral estava cheia de gente, o povo tudo com o terço orando lá. Meu pai. Eu tive que entrar dentro da catedral para poder ir no banheiro. E pensa numa vergonha. Já tava passando uma vergonha que eu vomitei no meu primeiro encontro.
E aí, gente, olhando ali pro padre, até o padre me olhou. O que tá acontecendo com esse menino? E o pessoal todo orando ali, né? E então, o que eu tenho pra dizer, né, Igor? Naquele dia, cara, foi algo Tremendo tremendo da parte de Deus. da parte de Deus. E tipo assim, ali eu pude ver que realmente não era do querer de Deus, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero conhecer fulano, eu quero conhecer a pessoa. Mas será que é do querer e da vontade de Deus? Às vezes a gente quer, mas e Deus? Será que ele quer também? E fui para a igreja pregar aquele dia em Descalvado. Quando eu cheguei em Descalvado, eu falei pro Igor, eu falei, Igor, eu vou dar lugar aqui hoje, na igreja. A igreja foi tão bênção, mas tão bênção, gente, que quando acabou o culto, o Igor tá de prova. Eu passei mal, ele teve que me levar no UPA, não foi? Foi. Fala aí. Temos que correr com ele, que ele estava muito mal. Acabou ali, vomitando ali. E eu falei, nossa, eu não sabia que estava tão sério assim o negócio, né? Porque Deus tinha usado... Nossa, como Deus te usou naquele dia, nem parecia que você estava ruim. E eu falei para minha esposa, ó, João Paulo não tá bem. É Deus mesmo, porque para aguentar pregar mal não é fácil, cara. A gente consegue ver que é o próprio Deus dando força. É o próprio Deus com a mão estendida, né, nos segurando ali. E a gente pudemos ver que quando acabou o culto, Paulo desceu do altar, já passando mal. Eu falei pra minha esposa, ó, vamos pegar o Paulo e vamos levar ele pro pronto-socorro, né? Porque até chegar em São Carlos é perigoso. Mas Deus tem usado, Deus tem feito, naquele grande dia lá, Deus tem feito grandes coisas através do nosso irmão Paulo. E que Deus levante mais jovens assim, né? Com a vontade de fazer a vontade de Deus, né? Com responsabilidade, né? Com temor, com autoridade, reverência, né? E com santidade fazer as coisas para Deus. Porque hoje, no tempo de hoje, muito só aparência, né? Só aparência. Mas Deus está levantando uma geração verdadeira, né? Assim como Deus está levantando nós, eu creio que Deus vai levantar muito mais jovens, né? Para poder pregar a palavra, né? A palavra que liberta. E é verdade, Igor, porque assim, eu estava até comentando, né, com o Natanael, acerca do que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós estamos vivenciando o dia de hoje aonde há um palco, onde as pessoas estão brigando e lutando Verdade. por espaço. Não é mais por amor, mas, Exatamente. na verdade, é si contra si. E aqui mesmo eu presencio muitas pessoas que você pode dizer assim, eu tô com você. Mas na hora que você mais precisa, a pessoa te vira as costas. Verdade. A pessoa te deixa na mão. Mas naquele dia eu pude ver que você foi um homem de Deus. Desabafando aqui o que aconteceu. E Deus poderosamente fez um grande mover na igreja. Pois. Aquela irmã que estava lá atrás, no culto, você presenciou, Deus me usou para falar com ela. Eu estava de cima do altar e Deus falou assim, irmã, receba aí hoje. E a irmã estava lá na frente, e ela recebeu ali algo de Deus, e quando ela recebeu, eu soprei no microfone, mas foi numa fé tão grande, que aquela irmã, quando ela estava recebendo, ela caiu. Foi tremendo o que Deus fez. Deus ali impactou a igreja, né? Ali Deus se manifestou de uma tal maneira que, meu Pai amado, é só Deus, né? Quando a gente busca Deus de sinceridade, né? Quando a gente tem um caráter diante de Deus, a partir do momento que você assume, né, o microfone, o altar, Deus ele começa a operar. Mas para isso é vida no altar, é santidade, né? É vida de oração, é vida de consagração. Porque senão Deus não faz. Verdade. Né? Mas Deus tem feito na tua vida, naquele grande dia lá, que nós estava lá naquele culto com os jovens, a gente podemos ver o que Deus fez lá. Foi tremendo. Eu tenho certeza que Deus mudou a história daquela mulher, porque toda honra e toda glória é para o nosso Deus, mas Deus usou você naquele grande dia, meu irmão. E eu tenho certeza que assim Deus vai fazer com muitos jovens. Né? Eu creio. A gente relatando aqui também acerca do que a gente vivenciou, eu pude também conhecer, Igor, um grande amigo também, a qual foi o Natanael, cara. Esse rapaz que está aqui do meu lado. Se apresenta aí, Natanael.
Pode ser, Jesus, meus irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Somos aqui da cidade de São Carlos, né? Congregamos ali no Mistério do Belém, ali no bairro Araci. E o dia que eu conheci meu amigo João Paulo foi muito interessante. Nós nos encontramos em um culto na igreja Ministério Tanque de Betesda, fica ali na Avenida Salum. Nós nos encontramos naquele culto, né? Onde eu fui só visitar, Deus falou comigo, foi muito bênção. E eu me lembro que acabou o culto, né? E sempre tem aquela conversa, né? Entre os crentes. Aí tinha uma cantina lá, sempre muito bom, pós-culto também. E eu me lembro que esse dia, nós estávamos ali conversando, era festa na igreja esse dia. E aí nós ficamos conversando, e ali é muito movimentado ali na frente daquela igreja. E aí Bem verdade. a pastora chamou a gente para entrar dentro da casa dela, e fomos todos nós. Eu, ele, um amigo meu que foi o que me convidou, e o preleitor da noite. Verdade. E nós entramos dentro daquela casa. Dentro daquela casa e era só uma conversa. Aí nós comemos ali alguns salgados. Que conversa, que tinha Graça sobrado, do céu. Glória a que Deus. tinha sobrado ali da cantina. E aquele dia, eu acho que foi o dia... Cara, foi muito extasiante. Que a gente ficou mais ou menos ali umas... Não era nem... Era umas 11 horas ali, mais ou menos. E a gente saiu Por aí. daquela casa Foi mesmo. mais de 4 horas da manhã. E do começo ao fim. Era revelação. Era uma conversa qualquer. E Deus ia usando um, ia usando o outro. E, cara, foi um Bem mistério verdade. muito tremendo. Mistério, cara. Foi Bem descendo um verdade. manto. Nossa, muito lindo. Foi uma... Eu acho que foi o dia mais a madrugada mais sobrenatural que eu vivi na minha vida. Bem Foi verdade. aquele dia. Fica marcado. Pra vocês dia foi terem top. ideia, eu estava de moto, né? E tinha começado a chover. E não, antes de começar a chover, na verdade, eu olhei pra fora, né? Já era 3 horas da manhã ali, mais ou menos. E eu pensei em ir embora. O Espírito Santo falou assim no meu coração: não tá na hora de você ir embora, tem mais coisa pra acontecer. Beleza, tem mais Glória a coisa Deus. pra acontecer. Glória a Deus. E aí começou a chover, que eu estava de moto aí, que não ia dar mesmo pra mim ir embora, né? O Espírito Santo falou isso comigo um pouquinho tempo depois, começou a chover. E ali a gente continuou a conversa, e no final daquilo Deus usou o João Paulo para trazer uma revelação para o pregador daquela noite, que pregou muito bem, Verdade. né? Deus usou muito ele, mas o que ele estava passando internamente ali ninguém sabia. E Deus tinha dado um livramento de morte aquele dia para ele. E ele falou que se ele não ouvisse Deus falar com ele aquele dia, ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele, que ele estava muito desesperado. E aí Deus usou o irmão João Paulo para falar com ele aquele dia, e Deus restabeleceu as forças dele. E nesse dia foi o dia que eu conheci ele, naquela roda de conversa, onde a gente depois se encontrou algumas outras vezes, chamei ele para pregar na igreja onde eu congrego e sou líder. E estamos aí com essa amizade. Foi Bem um verdade. sobrenatural que nós nos conhecemos. Foi uma noite muito boa. Interessante também, ô Igor, que o Natanael e eu fizemos uma amizade maravilhosa, igual ele falou naquela noite, né? E bem verdade que este menino aqui não era para ter casado, né? Quando nós começamos a vivenciar algo sobrenatural da parte de Deus, o Natanael me contou, Vaz, um dia antes dele casar, gente. Um dia antes dele casar, ele falou assim, varão, eu preciso de um conselho. Aí eu falei para ele, Igor, que conselho? Ele falou assim, então, eu vejo muitas pessoas contra. Aí eu falei para ele assim, mas e aí? Você vai desistir agora? Aí ele falou, não sei, varão. Eu falei assim para ele, né, numa passagem bíblica. Sim. Quando Isaac, ele perdeu a sua mãe, Deus usou Abraão para poder chamar um servo, para poder levar o servo diante de um lugar, para poder trazer a esposa para Isaac. Ou seja, ele perdeu a sua mãe, só que Deus estaria preenchendo o coração dele com uma pessoa. Forte. Aí eu falei para o Natanael, Natanael, como é que é? Eu falei assim, o mesmo Deus que falou com Isaac é o mesmo Deus que está me usando para falar com você. Então você vai casar assim. Se todo mundo está contra, é aí que você vai casar, Natanael. Aí o Natanael falou assim, verdade, varão. Vamos comer um lanche? Falei para ele, bora.
Ele falou assim, eu quero uma confirmação. Ele falou, Igor. E nesta confirmação, quando a gente chegou no quase 2 lanches, lá Deus falou com este vaso. E quando foi no outro dia, eu falei pra ele assim, ó, no mesmo dia que nós tava comendo lanche, eu falei, eu vou com você no seu casamento, vou no cartório e você vai casar. Glória a Deus. Foi forte, foi forte. E dia, na verdade, muita coisa aconteceu. E nós sabemos que uma luta muito grande do inimigo é para que o elo conjugal não aconteça. Um grande trabalho dele é destruir famílias. E como família, além do elo conjugal, também representa muita coisa quando você carrega um ministério, é algo muito importante para nós. Ele se levantou com uma tremenda fúria para acabar com o meu casamento. Bem verdade. Ele foi agindo de diversas áreas, afetando pessoas, até que ele... Nossa, foram meses assim de muita coisa dando errado, não fluindo, até que ele conseguiu me afetar de uma determinada forma, onde ele quis me fazer desistir desse elo, né, por tantos pensamentos e muitas coisas que eu estava falando. E quando eu fui falar com ele, realmente, eu já tinha acabado com tudo. Só que o casamento estava marcado para o sábado, era sexta-feira. Era sexta-feira quando eu falei com ele. E uma das primeiras coisas que Deus usou ele para falar foi: se você terminar esse casamento, você vai pagar um preço muito alto. Muito alto. Foi a primeira coisa ali, foi a primeira coisa. E Deus foi usando ele para falar que foi quando eu acalmei o meu coração, conversei, expliquei tudo que havia acontecido. E Deus não falou só também do meu casamento, mas de muitas outras coisas, de vários levantes do inimigo para tentar romper esse elo. Aí eu marquei meu casamento, ele estava lá, a gente casou. E a partir daquele elo que foi se acontecendo, muitas coisas que não estavam dando certo se destravaram por completo. Verdade. Muita coisa Forte. destravou. Verdade, é bem assim. Tanto que a gente entrou na nossa casa própria e a gente não precisou comprar nada. A gente ganhou fogão, Deus preparou geladeira, cama, uma cama... Gente, tudo destravou. Era que Deus usou ele, que eu falei assim, que a gente casou, destravou tudo que estava dando errado. Todos os levantes caíram por terra e a gente casou. Estamos aí para a glória de Deus. Então, Seja Deus, né? Glória a Deus. Bom, esse vaso aqui, Glória a Deus. Deus usa os vasos na terra. E homem de Deus. Interessante, né, que, como ele contou, né, no outro dia, gente, foi uma festa tão linda, mas tão linda, varão, que teve churrasco, Glória a Deus. teve bolo, E a parte boa, né? a mãe preparou já pra ele tudo, foram pro hotel, e Deus foi preparando tudo. Viagem, foi Viagem, pro Termas, aí, varão, foi uma benção. Uma bênção. Graças a Deus. Mas é interessante, né? A gente vem vivendo e vivenciando coisas grandes da parte de Deus. Assim também, como você conheceu este vaso, que está do seu lado aí, o Dexter. Conta um pouquinho da sua história aí, Dexter. Graça e paz a todos. A gente está vindo aí de Descalvado, lá da comunidade cristã Merak. Trajetória aí de jovem, né? Meio complicada. Muitos sonhos, muitos desejos, muitas vontades. O pensamento e a vivência em si, consigo mesmo, e o entendimento que você tem no mundo ainda é muito pouco, e você pensando que é muito já, e já dá para resolver tudo, mas não. Bom, eu conheci o Igor, rapaz, foi num culto. Aí o pastor chegou pra gente e falou assim: vai vir um pregador aí, e é de fora. A gente conversou com ele e tal. Falei, amém, vamos ver, né? E a igreja lá, rapaz, ela era numa garagem. Olha, que E benção. tudo começou num sonho. Tipo, tudo começou bem pequeno. Era uma troca de ideia, era uma simples conversa com os jovens em si. E graças a Deus lá tem bastante jovens, cara. E eu louvo a Deus por isso. Bacana. E foi indo de pouquinho em pouquinho. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu achar um lugar pra gente. Passamos de uma garagem e agora estamos na igreja em si. E quando o Igor chegou lá,
ele começou a falar, e aquilo foi tocando no meu coração, sabe? Foi entrando. E o jeito que ele explicava era de uma maneira fácil. Você via que ele meio que Simplicidade, conseguia. né? Era simples, mas era objetivo. Aí, passado do culto, a gente se encontrou em outras vezes, num troca de ideias. E até quando ele foi na casa do pastor, onde eu estava lá também, né? Foi. E a gente começou a trocar ideia. Bacana. E do jeito que ele pensava, e eu acrescentava, e aquilo foi formando uma bola de neve, e foi criando uma amizade, e um acrescentando o evangelho um para o outro, e assim aprendendo mais. Graças a Deus. E hoje é essa benção, né? Amizade sincera, né? Amizade sincera, graças a Deus. Graças a Deus. E o Dexter é um jovem, né? Qual a gente aprende a trazer com a gente. Sim. Um menino que dá gosto de você conversar, porque toda vez que você vai parar para conversar com ele, ele fala da palavra. E hoje você vê que muitos jovens não querem compromisso com a palavra. Mas o Dexter, você pode ver uma diferença nele. Graças a Deus. Nós aqui conversando, você vai começar a entender melhor o Dexter. Porque é um menino, cara, que quando eu fui lá pregar a primeira vez, que lançaram o convite para mim, né, eu sou muito dado com as pessoas, faço amizade muito rápido, né? Eu faço amizade muito rápido. E eu fui conversar com ele. E ali eu fui a primeira vez pregar, aí depois eu fui a segunda, a terceira, na quarta eu já fiquei. Fiquei com eles lá. Olha só. Né? Hoje a gente migrou. congrega junto. É bacana. Né? O nosso pastor é o pastor Rodrigo, né? A missionária, que é a pastora Amanda, né? A gente chama pastora, né? Mas ela é uma missionária, né? Graças a gente a fala Deus. por causa do pastor. Sim. Mas assim, é um povo que você vê que eles é baseado na palavra, e tem que ser na palavra. Verdade. E o Dexter é um menino muito, muito bom. Os conselhos dele, eu pego muito o conselho dele, por mais, né, eu sou mais velho do que ele, né? 28 anos. Ele tem 21, né, Dé? É. Mas assim, cara, a gente acata. Porque é muito bom, cara. E assim, os jovens têm que ter essa mentalidade. Verdade. Tem que ter essa mentalidade, tem que ter a palavra, tem que ter os princípios, tem que ter isso, porque senão a gente não vence. Verdade. Né? E a amizade verdadeira não é só nos momentos bons, mas sim também nos momentos de dificuldade. Sim. Né? Orar um Igual, pelo outro, Com ajudar. certeza. igual que a gente estava falando, né? Agora há pouco sobre isso também. Porque é interessante, né, Igor? Interessante. Eu estava comentando com o Natanael acerca do que está acontecendo hoje, né, com o Brasil. Eu vejo assim, diante das igrejas, uma rivalidade. E é interessante de ver, igual você falou, que ele é um jovem que está aí agraciado na presença de Deus. Deus está tomando a vida dele para poder usá-lo na pregação, no louvor, né? Em qual área seja, qual Deus quer usar ele. Eu estava comentando com o Natanael, eu vejo, cara, que é algo estranho de se viver, porque eu nunca vi dentro das igrejas não permitir mais tocar um hino do Voz da Verdade. Verdade. Cara, às vezes as pessoas falam assim, Igor, mas não crê no Filho, que é Jesus, e não pode tocar mais dentro da igreja o hino do Voz da Verdade, cara. Né? Igual também estava vendo agora esses dias também acerca do que foi um grande avivamento nos Gideões missionários, né? Lá em Balneário Camboriú, aonde Deus fez um grande mover da parte de Deus. Eu vejo muitas pessoas, Igor, Natanael, Dexter, eu vejo muitas pessoas julgando e dizendo assim, mas estão pregando por vaidade, por oferta, por dinheiro. Teve um pregador que pregou nos Gideões e foi contra o dízimo. Foi contra as ofertas. E ele foi cancelado. Pode comentar. A gente está num tempo, né, onde as pessoas, eles não querem dar prioridade à palavra. Verdade. Eles pregam aquilo que eles querem, mas não pregam aquilo que Deus coloca, aquilo que Deus confirma no coração deles. Né? E quando você... É que nem diz o meu pastor, quando você está dentro de uma bolha e você estoura aquela bolha e você começa a ver as escrituras, a palavra do Senhor de uma forma diferente, quando você começa a conhecer João, quando diz, né, conhecereis a verdade vos libertará.
quando a pessoa começa a ver a palavra verdadeira, genuíno, evangelho genuíno, quando você passa nas igrejas e você prega a verdade, muitas das vezes a pessoa nunca mais chama a gente. Sim, verdade. Porque eles não querem a palavra. Muitas das vezes, é poucas igrejas que você vê isso. Verdade. Quando você prega uma palavra da cruz, uma palavra de exortação, uma palavra, né, que traz a pessoa ali pelo caminho da porta estreita, a pessoa não quer, não aceita. Verdade. Porque o caminho é estreito. A Bíblia fala que o céu é tomado à força. Verdade. Então não vai ser fácil. Só que muitas das vezes a gente somos cancelados, as portas são fechadas pra gente. Mas agora, eu não sou nada contra quem prega sobre prosperidade. Porque eu acho que assim, se você é fiel com Deus, tem caráter, faz as coisas certas para Deus, eu tenho certeza que a prosperidade vai te alcançar. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. Né? A gente não podemos se preocupar com as coisas da terra, né? Mas sim com as coisas dos céus. Então, assim, eu falei para minha esposa, aonde eu passar, aquilo que Deus confirmar, aquilo que Deus colocar no meu coração vai ser pregado. Se a porta se fechar, não tem problema, Deus abre outra. E se não tiver porta de igreja, tem um campo, tem praça, Verdade. tem beco, Com certeza. tem cidade. Com Aonde certeza. Deus levar, a gente tem que levar o evangelho. Com certeza. Né? A gente tem que levar a palavra do Senhor, não importa onde seja. Bem verdade mesmo isso, né? Sim, Natanael. O evangelho, ele é um só. Assim como foi dito, é uma só porta, é uma porta estreita. E nós vemos que todo esse contexto que nós estamos vivendo no dia atual, a Bíblia já o relatava. Verdade. Né? Pessoas que não conseguem ouvir a verdade, não conseguem seguir uma doutrina, infelizmente, Sim. e buscam por evangelhos egocêntricos, antropocêntricos, que mais alimentam o seu ego do que trazem arrependimento. Né? Verdade. Querem tornar, e eu me lembro de quando Jesus repreende Pedro, Sim. quando Satanás o Verdade. toma para dizer que ele Boa não expressão. deveria Foi. passar pela cruz. E Jesus repreende ali naquele momento Satanás, porque aquele era o caminho que ele deveria passar, mesmo que haveria de sofrer muito, era daquela forma que ele deveria de passar. Assim como João Batista pregou antes dele vir, assim como ele também ensinou, e o evangelho se cresceu, e ele é único ainda. Graças a Deus. Dessa mesma forma. Verdade. E não é sobre nós adaptarmos ele, sim, nós nos moldarmos para se encaixar. Né? Porque Deus é o dono do céu. E se nós queremos herdar o céu, se nós queremos morar com ele um dia, Graças nós a Deus. devemos seguir o padrão que ele deixa para nós. E eu me lembro que desde o começo do meu ministério, quando eu comecei a pregar, antes de eu começar a pregar, na verdade, eu já via que Deus já havia me chamado para o ministério da parte mais exortativa. E quando eu comecei a pregar, dito e feito, eu comecei nessa parte da exortação. E logo cedo eu sofri muito. Eu imagino. Muito. Rejeição dentro da minha própria igreja. E eu falo rejeição das pessoas. Na hora que eu pegar a mão no microfone, as pessoas saírem de dentro da igreja, ficarem fazendo rodinha lá fora. Então eu passei por muito disso, por pregar a verdade desde o início. Desde o início, bem de novinho, já passei por esse tipo de coisa. E Deus sempre foi ministrando isso no meu coração para mim continuar pregando. Graças a Deus. O que ele me dava. Deus E é fiel. quando um homem de Deus que está na dispensação do Espírito Santo põe a mão no microfone para falar à igreja, que é a noiva, ele está ali na dispensação. E se você está na dispensação, você vai falar aquilo que o céu quer que você fale. Dessa forma. Em todo o tempo. E o que o céu nos chama, principalmente para esse dia atual, é para que a gente se arrependa de nossos Verdade. pecados, se volte para ele, porque os dias estão se findando. Isso é verdade Certeza. mesmo. Pegando mais ou menos um gancho no que ele estava falando, Sim, Dex, posso falar. sobre as pessoas em si, elas não quererem saber sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho, mas sim querer saber sobre bênção, sobre prosperidade, sobre bens materiais. E isso hoje em dia, como já tinha dito aqui, é uma coisa que vem crescendo muito e muito e muito, e muitas pessoas são cegas por causa disso. Muitas pessoas são cegas por causa disso. E eu vejo da seguinte forma: Jesus, ele fala em uma certa parte da palavra dele, ele fala assim: se você quiser seguir após mim, Olha aí. É forte, pai. negue-se a si mesmo. Show. Carregue sua cruz e negue-se a si mesmo. Então, o carregar a cruz é o quê?
vai ter dificuldade, vai ter dor, vai ter sofrimento, Verdade. entendeu? Mas se a gente parar de olhar tanto pra gente e olhar pelo que ele fez pra gente, É pérola. tá muito mais do que pago. O que a gente passa aqui, o que a Muito gente mais. sofre, não tem nem sequer comparação o que ele sofreu. Verdade. Entende? As pessoas... Teve uma parte em uma pregação que eu estava vendo, e o pastor comenta assim: se eu chegasse em um mendigo e oferecesse para ele 1 milhão, e ele falasse que só iria ficar feliz com aquele 1 milhão se desse pelo menos aqueles 5 par de meia suja, o milionário estaria estranho, né? Com certeza acharia estranho uma coisa dessa. É verdade. Mas pra que você quer 5 meias sujas, sendo que eu te dou 1 milhão pra sair dessa vida? E é o que tá acontecendo no dia de hoje. Se você parar pra ver, Olha aí. as coisas dos bens materiais são tão pequenos comparado à graça que você É vive. verdade. É, Deus. Glória a Deus. Verdade. As coisas é tão insignificante com a graça e o preço que foi pago pra você. Tipo, você levanta da sua cama e já é um livramento. Verdade. Você vai trabalhar, já é uma bênção, porque você tem um trabalho. Quantas pessoas não têm um trabalho hoje em dia? Verdade. Você pode sustentar a sua família e, com isso, você pode agregar mais pessoas nesse entendimento. Eu digo, se você acordou hoje pela manhã, agradeça. Mas coloque isso também na cabeça das pessoas que estão lá fora. E se você tá respirando também, né, já agradeço, né, cara? Oh, com certeza. Com Quantas certeza. pessoas, Jesus, como a pastora sempre fala, Jesus voltou para muitas pessoas. Hoje mesmo, Jesus voltou para alguém. Verdade. Então, o que a gente tem que mais fazer é ser grato. Verdade. Porque o bem mais precioso que a gente poderia conceder, a gente já tem. Que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a Verdade. oportunidade de a gente seguir e viver com Deus na eternidade. Isso é uma coisa É maravilhosa. pérola, né? É pérola. É pérola de que... É que nem eu falo, né? Costumo dizer. O que ele disse aqui é algo magnífico, como se nós pudéssemos imaginar. Quando Deus começa a te honrar, a te exaltar, você pode ver que vai ter pessoas ao seu redor que vai dizer assim, mas nossa, como que ele conseguiu? Ou como que ela conseguiu? Né? Às vezes Deus sopra o teu nome tão longe assim que você nem consegue imaginar. Aí pessoas que viveram ou presenciaram e estão vendo o agir de Deus na sua vida, começa a dizer assim, mas vamos ver até quando essa pessoa vai. Não vai demorar muito, ele vai chutar o pau da barraca, não vai demorar muito, ele vai parar, ela vai se frustrar, ele vai desistir. Mas é que está acontecendo no dia de hoje. A gente pegando um gancho, igual o Dexter falou, igual o Igor falou, igual o Natanael falou. O evangelho hoje, do reino de Deus, ele tem que ser tomado à força. Tem que ser tomado à força. Porque naqueles grandes dias, a gente veria o amor de muito se esfriando. Enquanto tem pessoas fazendo para Deus, tem pessoas que não estão fazendo. E são os haters que estão na internet, né? Querendo te julgar por você estar dando o seu melhor, o seu empenho. O seu empenho talvez é o trabalho, o seu empenho talvez é a família, o seu empenho é o seu relacionamento, é a sua casa, é a sua vida, né? Bem dizer assim, com Cristo. Ou até mesmo pessoas que não estão com Cristo. Tem um viver melhor da parte de Deus. E eu passo essa palavra para o Natanael, porque Natanael, como a gente estava comentando, roubaram a moto dele, né? Natanael, ele teve a sua moto ali roubada e é frustrante, cara. Comenta aí, Natanael, um pouco desse testemunho. Verdade. Esse dia que teve esse acontecido, né, na verdade, foi algo bem planejado, onde eu havia saído ali com a minha noiva e os pais dela. E quando nós chegamos na casa dela,
Foi cerca ali de 10 minutos. Depois nós olhamos em diversas câmeras e nós vemos que em menos de 10 minutos os ladrões apareceram na esquina da revoltante, rua. cara. Na esquina da rua, e aí eles foram andando ali pra perto da moto. E quando... Foi ali cerca de 15 minutos ali, mais ou menos, desde quando eles apareceram. Desde quando eu cheguei, né? Estacionei a moto ali na frente da casa dela, porque eu já iria embora. E aí, né, eles chegaram ali em 15 minutos com a chave Misha, né? Com a Misha eles ligaram a moto e isso foi num sábado à noite. Eles roubaram a minha moto, nós ficamos procurando por um bom tempo, compartilhando nas redes sociais. Mas a Bíblia diz que o justo, você ser justo, você tem a sua recompensa. Verdade. Você ter um coração puro, você Verdade. não praticar a maldade, que é a lei da semeadura, né? Isso tem os seus benefícios. E quando foi segunda-feira de manhã, era umas 6 horas da manhã, eu recebi uma ligação aonde uma irmã da igreja achou a moto no quintal dela, Olha. onde o Olha esposo aí. dela foi Paz. alimentar as galinhas ali do quintal. E na hora que ele saiu ali fora, né, do lado de fora da cerca dela, minha moto estava tombada. E quando eu cheguei lá para reconhecer a moto, os ladrões não tinham levado... O que eles tinham levado da moto ali foi só retrovisor e uma capa de chuva que estava na moto. A moto estava ali praticamente intacta, né? Só a parte Graças a Deus. elétrica, Glória a Deus. só a parte Glória a Deus. elétrica ali Graças que a eles Deus. haviam danificado, né? Tentando fazer uma ligação direta, provavelmente. E ali eu encontrei a minha moto, né? Fiz ali o reconhecimento. Ali nós achamos pela graça de Deus, a moto não teve um prejuízo muito grande, né? E neste momento, uma das principais coisas que eu pensei foi na obra, cara. Tenho minha motinha, às vezes é difícil quando tá frio, quando tá chovendo, às vezes é difícil, mas uma das principais coisas que eu pensei foi a obra, cara. Eu cuido de jovens, tenho responsabilidades dentro da igreja e era a minha locomoção, porque a igreja onde eu congrego antes, né, que eu acompanho meu pai, que é pastor, é muito longe da minha casa, muito longe. A moto era um meio de locomoção muito bom. E uma das principais coisas que eu me preocupei foi a obra do Senhor, como que eu iria pregar, como que eu iria até a minha igreja, atender os meus jovens, atender as pessoas, e eu fiquei me questionando, mas Deus honrou a minha vida, nós conseguimos achar Deus é ele rápido, fiel. os ladrões não fizeram nenhum mal e o nome do Senhor foi glorificado ali. Graças a Deus, né? Você vê que testemunho lindos, né? Lindo. Porque Natanael ali poderia ter perdido a sua moto, que era a sua locomoção para poder até mesmo trabalhar, até mesmo fazer a obra de Deus, mas você vê que ele não colocou as coisas deste mundo em primeiro lugar. Ele colocou as coisas do reino em primeiro lugar. Então, o que está faltando hoje é as pessoas colocar em primeiro lugar o reino. O reino de Deus. Pegou isso aí ou não? Isso é Com forte. certeza. Entendeu? Isso é- Então, quando a gente deixa para colocar primeiramente as coisas do reino de Deus, não importa. Ah, mas eu perdi X na minha conta bancária. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não importa. Deus O que supera. importa é a É a graça. graça. Não é não, graça. Igor? Comenta um pouco aí. É a graça. Eu quero compartilhar algo, testemunho do irmão impactante, né? O que Deus tem feito. Porque tem hora que Deus prova, né? Tem hora que Deus permite algumas Sim. situações para ver a nossa reação diante do cenário que a gente está passando. Então tem hora que Deus permite situação para nos mostrar. Mas graças a Deus, né, meu irmão? Deu tudo certo, Deus foi glorificado, Deus. né? E eu quero deixar também uma palavra, né? Ô, fica à Uma vontade. palavra para quem nos ouve, Fica à vontade. nos assiste, que a Bíblia vai falar lá em Marcos, no capítulo 11, né? Quando Jesus pregava para o povo ali de Betânia, e quando Jesus ele sai dali de Betânia, a palavra do Senhor diz que Jesus sente fome. Ele estava com fome, Sim. né? E à beira do caminho tinha uma figueira. Olha aí. Tinha uma figueira e ele tinha figos, né? E Jesus com fome, ele queria se alimentar. Olha aí. Porque Jesus tinha pregado a palavra. Jesus andou pela terra. E a palavra do Senhor diz que Jesus ali, na beira do caminho, de longe, ele vai avistar uma figueira. E quando Jesus olha para aquela figueira, né, a palavra diz que ele vê uma árvore bonita, robusta, folhagens bonitas, e de longe aparecia ter o fruto.
representava ter o fruto. Até tinha beleza. Tinha beleza, era Tô entendendo. robusta, verdinha, linda. Mas quando Jesus chega, não tinha nada. Olha aí. Era uma árvore de aparência. Aí Jesus vai amaldiçoar aquela figueira. E alguém que estava com Jesus vai dizer, mas como que pode ele amaldiçoar se não está no tempo dela frutificar? Mas é que eu quero trazer uma palavra de Deus para a igreja, que mesmo que não esteja no tempo de nós frutificar, mesmo ainda que não esteja na estação de dar o fruto, nós temos que frutificar. Verdade. Porque Jesus nos chama para nós dar fruto, dentro de tempo, fora de tempo, dentro da estação e fora da estação. Porque Jesus é assim que ele quer nós. Verdade. Você entende? E aqui o que me chama a atenção, não importa, assim, a aparência em si. Você pode ter aparência, mas você tem que ter fruto. Olha aí. Você pode ter uma aparência, mas o mais importante é o fruto. O mais importante é o caráter. O mais importante é você ser verdadeiro, sabe? E Jesus estava ensinando para aquele povo ali, para os discípulos, para o povo de Israel, que não adianta você ter só aparência, mas tem que ter o fruto. Dessa e que forma. nós venha ter o fruto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê que é algo magnífico. Tem uma palavra que fala também lá em Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 31, vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como que as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Ou seja, você pode correr e se cansar, sendo jovem. Não tem como. Você vai correr, vamos supor aí, né, uns 10 km. Você falar que você não tá cansado é mentira. Não tem como. Mas aqueles que correm com Cristo renovam as suas forças. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Comenta um pouco aí, Dexter. Sobre o que você estava falando, teve um tempo na minha vida onde eu passei, vamos colocar uma dúvida. Sempre ficava aquele ponto de interrogação, como que eu vou resolver isso? Sim. Rapaz, eu tinha recém-casado, né? Eu tava recém-casado e tava procurando um meio de solução porque quem casa quer a casa, né? Quem quer Verdade. casa quer um lugar. Então, eu tava doido pra procurar o meu lugar, pra viver com a minha esposa e tal. Aí também, no meu serviço, estava um pouco com dificuldade. Eu tava meio enroscado no serviço e Imagine. o valor em si que eles me pagavam não tava dando, entendeu? Aí os caras só me enrolando e enrolando. E eu tentando resolver tudo sozinho. Tentando resolver com as minhas próprias mãos, entende? Até que eu parei, orei a Deus. E orando. Fiquei orando, eu e minha esposa. Procurando uma solução Graças a pra Deus. ver o que iria fazer, né? Aí, tocou desde o começo da semana. Eu impressionei que desde o começo da semana tava... Eu não sei se vocês já assistiram o Rei Leão. Sim. Já. Que tem uma certa música lá que fala assim, você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. E aquilo ficou na minha cabeça desde o começo da semana. Mas só na sexta-feira que eu fui entender. Aí a música continua. Pois um dia, meu amor, Olha aí. a tristeza e a dor também virão. Só que o ponto crucial, onde eu consegui entender, foi quando tocou. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar, quando não há caminho algum. Olha Você aí. vai nos seguir, então vamos descobrir. Aí a chave. Somos mais do que 1000, somos um. Nisso aí, eu fiquei refletindo. Caramba, velho, não é só eu.
Eu não tô sozinho. É forte. Eu não preciso ficar querendo botar a mão, sendo que Deus já resolveu as coisas. Então eu mandei mensagem no grupo da igreja e tal, pedindo uma oração, pedindo que os irmãos ajudassem a gente. E pela graça de Deus, hoje eu posso glorificar a Deus que, não só por isso, né? Mas eu tenho que glorificar a Deus porque eu tô vivo e todas as coisas que Ele já me fez. Mas hoje eu tenho a minha casa, Glória a Deus. tenho meu Graças a casamento, Deus. tenho um serviço melhor do que aquele. Graças Então, a graças Deus. a Deus, só tenho a agradecer. Agradecer mesmo, porque Deus, no momento da dúvida e no momento da dificuldade, a gente pode pensar que a gente está sozinho. A gente pode pensar que nada está dando certo e que o melhor é desistir. Verdade. Mas Deus vem e diz, independente da situação, eu estou do seu lado. Verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E Glória a Deus. nada Pode ser nos Deus. afaste. Nada nos afasta do amor de Deus. Verdade. Não há anjo, nem potestade, nada nesse mundo, nesse universo, nada que existe pode afastar a gente do amor de Deus. Verdade. Então, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Deus do impossível, está do seu lado. Então, para que a preocupação? Para que você querer resolver as coisas de um dia para outro? Olha aí. É como o irmão falou, aquele que corre com Cristo renova as forças. Renova suas forças. Aleluia. Louvado seja Deus. Você vê que é interessante, né, gente? Porque eu me pego quando eu era criança, cara. Quando eu era criança, eu corria atrás de pipa, cara. Nossa, eu gostava de pipa. E como eu gostava, gente. Acredito que até alguns irmãos até soltou pipa também. Né? E quando eu era pequeno, cara, não tinha um recurso financeiro, né? Pra poder estar comprando pipa. Então eu pegava as rolinhas, né? Que eram as pombinhas. E caçando elas, eu deixava dentro de uma caixa. Quando meu tio chegava, o meu tio então mataria ela para poder então limpá-la e comê-la. Só que aí em troca eu recebia um valor, né? Aí nesse valor o que eu fazia? Comprava pipa. Louvado seja Deus. Então o que eu consegui entender com toda essa caminhada até aqui? Que se até mesmo nós criamos recursos para querer satisfazer os nossos desejos, por que com Cristo é diferente? Não é verdade, Natanael? Com Verdade. certeza. Comenta um pouco aí, Vasco. É bem verdade. Contamos aqui alguns testemunhos, mas se a gente for parar pra contar o tanto que Deus já fez na nossa Maravilha. vida, cara, a gente fica aqui Vai até ficar mais que 1 hora, 2 horas. Mas nós louvamos a Deus porque Deus é conosco e em meio às aflições Ele nos prova, nos honra. E eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que vão ver este vídeo algum dia, né? Nós estamos aqui hoje pela graça de Deus com diversos testemunhos, felizes e alegres com Cristo, pelas tantas coisas, não somente pelo sacrifício, mas até que Ele tem sustentado, tem feito grandes coisas, Verdade. não tem deixado a gente se esquecer que Ele é Deus conosco, Deus que nos honra, Deus que nos prova. E para as pessoas que vão ver este vídeo, né, nós vemos muitas pessoas hoje em dia feridas por conta do evangelho, mas na verdade elas não estão feridas, mas elas põem a culpa em Jesus, põem a culpa em Cristo. Mas na verdade a culpa não é de Cristo, né? Dentro da igreja nós vemos pessoas que infelizmente elas não levam o evangelho como ele se deve ser, Verdade. mas de uma forma que as pessoas venham por devidas atitudes, devidas ações, porque nós sabemos o inimigo, muitas das vezes ele usa pessoas, né, para acabar com a fé de outras pessoas. Verdade. Mas para você que um dia foi ferido por alguma pessoa dentro da igreja, eu, em nome de um proclamador, né, dentre todos nós aqui do evangelho, eu queria que você pensasse novamente. Jesus, ele tem muito a proporcionar para você, tem muito a que proporcionar Graças na sua vida a lá no Deus. futuro. Eu creio. E basta somente nós entregarmos a nossa vida para Ele, para que a nossa vida venha a ser um testemunho vivo, né? E há um ponto muito importante que nós devemos buscar dentro da igreja,
que eu me lembro da passagem quando Jesus ele disse para Nicodemos a necessidade de um renascimento espiritual. E eu posso dizer por mim mesmo que o meu renascimento espiritual foi quando eu recebi o Espírito Santo. Graças a E Deus. a partir daquele dia, né, quando eu fui batizado, a minha vida mudou. Eu já não fui mais a mesma pessoa que oscilava na fé. Eu não fui mais o mesmo Deus crente seja que estava na louvado. igreja e não estava. Então, às vezes, o que falta nas pessoas é estar dentro de um templo com o intuito verdadeiro de adorar ao nome do Jesus. Senhor Verdade, pai. e o buscar. Quando nós entramos dentro da igreja, porque o João pode me ferir, o meu irmão aqui, eles podem me ferir. Mas, assim como está escrito na palavra, o homem, ele pode nos ferir. Mas a Bíblia nos dá respaldo para quê? Para olhar para Jesus, Verdade. que é o autor e consumador da nossa fé. Então, enquanto nós estivermos na nossa caminhada, olhando para Jesus, nós não seremos frustrados. Porque Ele não vai nos frustrar. Não é porque nós estamos num momento difícil que Ele está nos frustrando, não. Ele está nos moldando, Eu nos creio. preparando o nosso Aleluia. espiritual, mas também o nosso físico também como uma mudança de caráter. Então, nos perdoe se um dia alguém, em nome de Cristo, né, te machucou. Peço que você dê uma segunda chance para Verdade. Cristo. Vá para a igreja, vá para um lugar onde você consegue o encontrar. E vá, mas vá com o verdadeiro intuito de adorar e não ficar olhando para as pessoas, né, para o que as pessoas vão falar de você, Verdade. vão pensar de você. Vá com este intuito em meio à sua caminhada. Você pode ter certeza que você encontrará Jesus e Ele mudará a sua vida assim como mudou a minha também. Verdade. Graças a Deus. Pra gente finalizar aqui, né? Tem sido algo maravilhoso, né? A gente estamos relatando testemunhos, coisas maravilhosas de Cristo aqui com a gente. Natanael falou algo maravilhoso acerca de nós buscarmos na igreja, buscarmos uma palavra, buscarmos um viver com Cristo. O Igor também trouxe algo aqui maravilhoso para os nossos corações. O Dexter também pôde trazer algo aqui maravilhoso, né? Diante deste podcast. E para a gente finalizarmos aqui, eu venho dizer que por mais que você esteja passando por dificuldades, seja econômica ou financeira, ou seja, até mesmo por não ser econômica ou financeira, você venha ter um viver com Cristo, mas de uma maneira diferente. Diferente, eu falo, é quando Abraão, né, ele estava diante do propósito a qual ele queria ter um filho. Mas quando ele recebeu o teu filho, o que aconteceu? Ele se esqueceu do Senhor. E muitas vezes o que mais está acontecendo, Igor? As Verdade. pessoas estão esquecendo, Dexter. As pessoas estão esquecendo, Natanael. Quando recebem algo, se esquecem de Deus. E as bênçãos de Deus não pode fazer a gente se afastar dele. Porque Verdade. Deus não entrega uma promessa, uma bênção, para nós se afastar dele, né? Aí foi certeza. quando o significado de Isaac, né? Riso, sorriso, né? Alegria. Alegria. Então, Deus estava dizendo, talvez, para Abraão, eu coloquei alegria na tua casa, mas eu posso tirar também. Você entendeu? Desta forma. Então Deus, as bênçãos que Deus nos dá, a gente não pode sair da igreja. Porque muitas pessoas, depois que recebe a bênção, ela vira as costas para Deus. Verdade. Deus 10 leprosos, né? Um só voltou para agradecer. Olha aí. Então, a gente tem que ser fiel com Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, né, meu irmão? Verdade. Sim, Deus. Para nós finalizarmos aqui, eu costumo dizer que tudo valerá a pena. Basta Glória a vivemos o Salmo 40. Esperar com paciência no Senhor, como eu disse, né? Não seja afobado em querer reconstruir logo uma família. É verdade. Não seja afobado em querer arrumar alguém na sua vida. Com toda certeza. Que Deus pode fazer você passar vergonha também. Igual aconteceu comigo aí. Exatamente. Então, é vivendo, galera. Vivendo e aprendendo com Cristo que vale a pena. Quando Cristo no madeiro foi pregado, quando Cristo foi espremido como uma azeitona, mas ele pagou um alto preço por nós e valeu a pena. E tem valido a pena, né, Natanael? Tem valido a pena. Casou, tá aí com a esposa, feliz. Dexter viveu um momento difícil aí na caminhada, mas tá aí, graças a Deus, firme. O Igor também
quando me levou para pregar lá em Descalvado, só pela misericórdia, mas Deus ter feito uma obra lá, né, Deus Igor? tem feito, Graças a Deus Deus. tem Logo, logo, né, vai estar em Descalvado aí dando uns brados. Amém, em nome de Jesus. E pelo Brasil e o mundo aí, Deus tem grandes coisas para nós. Não só para nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de falar, mas para você também que está ouvindo. Viu? Verdade. Amém? Amém. Vamos agradecer com uma oração? Com certeza. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento neste podcast. Pai, te agradecer. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, as suas casas, suas famílias, seus ministérios, e que o Senhor possa, Deus, assim, meu Pai, estar conosco, nos dando força, nos dando graça, e que possamos vivenciar sobrenatural, um agir maravilhoso do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Pai, este podcast, abençoa este lugar, que venha ser um canal de bênção, meu Pai, sobre todos que passarem diante deste local e viverem ou ouvirem. Aleluia, Senhor Jesus. Diante destas câmeras, diante, meu Pai, destes bastidores a qual nós estamos vivenciando. Desde já, Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Valeu, Igor. Valeu, Dexler. Eu que agradeço. Valeu, Natanael. Isso aí, meu querido. Tamo junto aqui. Tamo junto. Dá a mão aqui. Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe. Tamo sempre. Tamo sempre junto aí. Daniel. Glória a Enquanto Deus. nós estivermos aqui nessa terra, É. vamos clamar. Valeu, galera. É, Deus benção. abençoe.